Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política e combate ao Covid-19 na cidade de Santos. E sobre esse assunto eu converso hoje com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Tudo bem, prefeito? Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Roberta. Prazer falar com vocês aí no Notícias em Debate. Ainda que virtual a gente consegue, né, prefeito? É Vamos isso lá, aí. então. O senhor é presidente do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que todas as semanas se reúne para definir medidas de combate ao novo coronavírus. Apesar de toda a pressão que vocês todos os prefeitos da região enfrentam por parte da sociedade, a definição hoje ainda é pelo fechamento do comércio. Qual é a medida adotada, prefeito? Olha, Roberta, todas as decisões que nós temos tomado aqui, elas têm base técnica, né? De acordo com as evidências científicas. O que é isso? É base nos números, no número de casos, no número de óbitos, na evolução do coronavírus na região. Nós estamos num momento em que as opiniões devem ser respeitadas, mas tem muito achismo, muitas colocações sem nenhuma base técnica, sem nenhuma fundamentação. Então, nós temos que, obviamente, trabalhar para manter a economia do país girando, para manter os empregos, mas nossa prioridade deve ser a preservação das vidas, até porque quanto mais rápido a gente promover com rigidez, com rigor, o isolamento social, quanto mais cedo as pessoas respeitarem as regras de isolamento, mais rapidamente nós vamos retomar as atividades e impulsionar a economia, e fomentar, recuperar a economia do país com as pessoas saudáveis. Acho que esse é o grande caminho. No momento, né, nós estamos estudando, junto com as demais cidades, as regras de como a gente vai permitir o funcionamento quando for possível. Ou seja, porque não vai acontecer do dia para a noite, né? Essa volta, essa retomada de atividade, ela vai ser gradual, ela deve respeitar normas de higienização, de distanciamento, não voltará a ser como antes. Estamos vivendo num novo mundo e teremos uma nova realidade pós-pandemia. E é preciso um planejamento. Então, o que nós estamos fazendo é discutir com o setor produtivo, discutir com as prefeituras quais as formas, as regras mais adequadas para preservar os funcionários, para preservar as pessoas que vão estar trabalhando, para preservar a população. Obviamente, quando isso for possível, ainda não é possível, ainda não é o momento. Eu, como prefeito da cidade, tenho dito e repetido que gostaria muito de vir aqui no teu programa, anunciar que nós vamos liberar a praia, anunciar que nós vamos liberar o calçadão no feriado agora, prolongado, anunciar que o comércio vai ter atividade normal, só que seria uma irresponsabilidade com os números que nós temos, com as informações que nós temos, tomar uma decisão como essa seria puro populismo e, na verdade, algo que nós não vamos fazer, vamos agir com responsabilidade, tendo a vida das pessoas como nosso maior patrimônio, nosso maior cuidado. Eu acho que essa palavra que o senhor usou é uma palavra muito pertinente, a questão da responsabilidade nesse momento, né, prefeito? A gente tem um dado aqui que a incidência proporcional de Covid-19 em Santos é 5 vezes maior que em todo o país e 3 vezes maior do que no estado de São Paulo. Então, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, essas estatísticas colocam Santos numa situação considerada de emergência, por apresentar um índice mais de 50% maior que o nacional na proporção de casos confirmados. A gente está falando isso em relação à proporcionalidade das pessoas, né? É um número proporcional. De acordo com essa informação, prefeito, o que isso significa? A gente está numa situação de emergência, de alerta, mais do que as outras cidades da região? Olha, Roberta, a gente tem dito desde o início que essa é uma questão séria, né? Pela proximidade com a capital, que é o epicentro da doença do coronavírus no Brasil, pelo perfil da nossa população, porque nós temos um percentual grande no grupo de risco, acima dos 60 anos, mas esse dado é importante que seja explicado à população. O que é? É dividir o número de casos pelo número de habitantes. Aí chega-se nesse coeficiente do coronavírus. Esse coeficiente, ele está sim maior do que a grande parte das cidades. Por quê? Porque a maioria das cidades não está testando, não está fazendo teste. Então, certamente, o número de casos é muito maior, infinitamente maior, em várias cidades, mas não é feito testagem. Em Santos,
nós estamos agindo com muita responsabilidade nessa questão. Estamos fazendo testes, além dos testes disponibilizados pela rede pública, além daquilo que é feito pelo Instituto Adolfo Lutz, nós contratamos um laboratório particular, privado, que tem até 48 horas para nos disponibilizar o resultado. Só para você ter uma ideia, hoje o Adolfo Lutz está demorando 12, 14 dias para entregar o resultado de um exame. Então, nós estamos tendo respostas muito mais rápidas, ágeis, e obviamente que isso aumenta o número de casos. E quando você faz esse coeficiente, ele sobe. Então, a gente tem que tomar o cuidado e precaução de se manter isolado para que o vírus não se dissemine. A gente tem que ter responsabilidade nas medidas. Então, às vezes a gente vê uma ou outra notícia, isso leva as pessoas a relaxar, a deixar de cumprir o isolamento. E isso é tudo que o vírus quer, né? Quer circular, quer rodar, se disseminar, e é um inimigo invisível. Então as pessoas devem ter a consciência de que cumprir a quarentena, de que ficar isolado é o único remédio efetivo para que a gente possa vencer o coronavírus. Então, só para a gente fechar essa questão do Condesb, apesar da ideia é que as ações sejam conjuntas nas cidades da Baixada Santista, independente disso, a cidade de Santos ela vai agir conforme os números. É isso que pode ser, então, que a gente tenha, de repente, a liberação de quarentena em algumas cidades da região e em Santos, se não for possível, não teremos. É isso, prefeito? Olha, tem um estudo, Roberta, que mostra que as cidades com influência regional, que são cidades polos de região, um estudo feito pelo Unesp, elas têm uma maior influência e maior número de casos. Por quê? Justamente porque concentram o maior número de empregos. Aqui na Baixada, por exemplo, Santos concentra 60% dos empregos que são gerados em toda a Baixada Santista. Nós concentramos as atividades também de lazer, de entretenimento, as instituições de ensino. Então, isso acaba trazendo muita mobilidade, muita circulação para a cidade. É evidente que o ideal é que nós possamos tomar medidas conjuntas. Agora, se houver diferença na situação entre uma e outra cidade, óbvio que cada prefeito vai ter a sua autonomia para a tomada de decisão. Mas é importante a gente saber que nós temos cidades que são cidades vizinhas. O que acontece em Santos hoje pode vir a acontecer em São Vicente amanhã. O que acontece hoje em São Vicente pode vir a acontecer na Praia Grande. Estamos numa mesma região, por isso a importância de decisões conjuntas como aquelas que nós estamos tomando até o presente momento. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre política e coronavírus na cidade de Santos. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e coronavírus, o que muda? E sobre esse assunto eu converso hoje com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, a gente estava falando sobre a questão na Baixada Santista como um todo, a necessidade da gente ter a mesma linguagem, né, nas cidades aqui da nossa região. E um dos pontos que envolve a questão do país inteiro é essa balança, a questão de equacionar a saúde com o comércio. Hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, defende que não quer o comércio fechado, quer que os empresários voltem, né, a trabalhar, quer ver a economia sendo reaquecida. Como é que o senhor e os demais prefeitos da região têm lidado com essa pressão do empresariado? A gente sabe que o governo do estado de São Paulo tem uma posição completamente diferente. Olha, Roberto, eu respeito todas as opiniões, mas Santos está fora dessa briga política, dessa discussão politizada do coronavírus, né? De se A ou B tem razão, qual que é a posição política mais adequada. Na minha opinião, essa discussão política ela não cabe nesse momento. A discussão deve ser técnica. Nós estamos falando de vidas. Existem pessoas que estudaram, se prepararam durante toda uma trajetória de vida para enfrentar momentos como esse. E, na minha opinião, essas pessoas que devem ser ouvidas, pessoas que têm qualificação para isso. É isso que a gente está fazendo, ouvindo a ciência, ouvindo a Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde, Secretário Estadual de Saúde, as experiências internacionais que foram bem-sucedidas no combate ao coronavírus, aprendendo com os erros de outras cidades e outros países, alguns exemplos, inclusive, que relaxaram a abertura, que utilizaram esse discurso de não parar, como foi o caso de Milão, e tiveram que retroceder, e quando retrocederam já era tarde, porque milhares de pessoas perderam a vida. Então, acho que a gente tem que agir com muita seriedade. Como eu disse aqui, as nossas
evidências são evidências científicas, temos o diálogo com todo o setor produtivo, com o comércio, o maior interessado que o comércio volte a atuar, que o setor produtivo possa atuar, são as próprias prefeituras, porque são as principais impactadas. À medida que o comércio deixa de girar, deixa de pagar imposto. A partir do momento que deixa de recolher imposto, a prefeitura deixa de arrecadar. Como que a prefeitura faz frente às suas despesas para combater, por exemplo, o coronavírus, para abrir novos leitos, para abrir novas vagas, para abrir hospitais, para pagar profissionais? Precisa de orçamento. E na medida que a economia não gira, não tem orçamento. Só que nós não podemos tomar decisões pura e simplesmente pensando no dinheiro. Óbvio que nós temos que ter a sensibilidade de fazer a economia girar, de fazer as coisas acontecerem, mas isso exige muita prudência e muita responsabilidade nesse momento. Não tem solução pronta, esse é um problema que o Brasil não enfrentou na sua história recente, e se tiver solução pronta, ela já estava dada. O que nós temos que fazer é examinar, avaliar as questões no dia a dia, a evolução do vírus, o número de óbitos, o número de casos confirmados, ver como o vírus se comporta na região e, a partir disso, tomar medidas que sejam compatíveis de mais restrição ou de eventual flexibilização. Quem vai dizer isso não é o partido A ou B, né? Até porque o vírus não é de esquerda, não é de direita, ele não é de centro, o vírus é um inimigo invisível. E esse é o momento que todos nós temos que estar juntos para fazer esse enfrentamento, todas as esferas de governo, toda a população, consciente que nós estamos do mesmo lado, buscando o bem comum e buscando preservar vidas. O senhor mencionou agora essa união de todas as esferas de governo lutando contra um único inimigo, que seria o coronavírus. A gente já sabe, né, que o senhor anunciou a redução de 30% do seu salário, do vice-prefeito e dos secretários. Como é que o senhor analisa, de repente, a demora de uma decisão desse tipo no Congresso, por exemplo, em relação ao fundo eleitoral? Está todo mundo tentando equacionar essa conta. Será que a gente vai conseguir ver esse movimento em todas as esferas? Olha, Roberto, acho que governar é fazer escolhas diárias, né? Todo dia você tem que fazer as escolhas. E não há dúvida que a escolha que se impõe para qualquer ocupante de cargo público nesse momento é priorizar os investimentos na saúde para que a gente possa salvar a vida das pessoas. E para isso, nós precisamos de muito mais do que discurso, né? Discursos eloquentes, discursos bem feitos. Nós precisamos de recurso, né? Recurso para comprar máscara, para comprar luva, para os profissionais continuarem nessa frente de batalha, na linha de frente, comprar respiradores, comprar e contratualizar os leitos, pagar os profissionais de saúde que vão precisar trabalhar nos leitos para salvar vidas. E, sem dúvida alguma, é descabido a gente pensar em usar 2, 3, 4 bilhões de reais para poder organizar a eleição, para passar para partido político, quando a gente tem necessidades como essa. Então, na minha opinião, o Congresso já demorou muito para apreciar essa medida de destinar o recurso do fundo eleitoral para combate ao coronavírus. Não só do fundo eleitoral, outros recursos também que podem ser disponibilizados, mas esse seria um recurso, eu diria, urgente, é uma medida extremamente necessária para que a gente possa enfrentar, combater e vencer o coronavírus. Queria voltar um pouquinho na questão do isolamento, prefeito. A gente vai ter agora o feriado de Tiradentes, passamos pelo feriado da Páscoa, agora feriado de Tiradentes. Deve haver algum apoio do Estado para bloquear as rodovias? Tem alguma medida em relação a isso? Nós estamos pleiteando isso, Roberta, o Estado apoiar as medidas que estão sendo adotadas pelas prefeituras. Nós estamos fazendo bloqueios, né, nos acessos às cidades da Baixada, restrição de acesso, porque nós temos feriado prolongado, expectativa de que nós possamos ter turistas, nos preocupa, então a gente pede sempre ao governo esse apoio. Foi assim na Páscoa e será agora nesse feriado de Tiradentes. Ter a presença da Polícia Militar ampliada, um maior efetivo aqui é muito importante. Então foi essa a demanda que nós fizemos ao governo do estado, que se prontificou a nos apoiar. No momento da quarentena, algumas pessoas confundem com férias, né? Não é férias, quarentena é isolamento, né? As pessoas devem ficar em casa, não se dirigir à praia, ao litoral, até porque aqui as praias estão fechadas, não temos atrativos para receber turistas. É importante que a gente fique em casa, inclusive, para evitar a circulação e disseminação do vírus.
Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre as medidas na área da saúde na cidade de Santos. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e coronavírus, o que muda na cidade de Santos, e sobre isso eu converso hoje com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, gostaria de falar agora um pouquinho sobre o retrato da saúde na cidade. A prefeitura implantou um hotel para os profissionais de saúde, é isso? Como é que está funcionando? Olha, Roberto, os profissionais de saúde, né, os heróis da saúde, né, precisam ser extremamente reconhecidos, especialmente nesse momento que a gente está enfrentando. Estão na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus, colocando a sua vida em risco para salvar vidas. E o que a gente notou aqui em Santos, infelizmente, a gente perdeu alguns profissionais que vieram a óbito, né, a partir de contrair o coronavírus. E notamos o quê? Uma intranquilidade desses profissionais, uma preocupação de, após os seus plantões, levar o vírus para casa, né? A maioria das pessoas que têm o coronavírus são assintomáticos, ou seja, não apresentam sintomas. Então, mesmo sem apresentar sintomas, de repente o profissional de saúde pode estar levando o vírus e compartilhando com um familiar seu, alguém que está no grupo de risco, e trazendo aí uma consequência muito mais grave. Foi por isso que nós decidimos implantar este hotel para os profissionais da saúde. Aliás, já lotou o hotel, né? São 90 leitos, nós fechamos o hotel inteiro, os 90 quartos estão lotados, e é um ambiente onde o profissional pode descansar, sabe que vai preservar a sua família, vai poder trabalhar com mais tranquilidade, com mais segurança e cumprindo a sua missão principal e essencial, que é salvar vidas. Nós oferecemos no hotel café, almoço, lanche, o jantar, também uma alimentação nutritiva para que os profissionais possam ter a sua imunidade também garantida através de uma alimentação saudável e possam atuar na linha de frente. O que a gente não quer justamente é os profissionais que acabam se comprometendo, tendo o coronavírus, ficando doentes, acabam se afastando e, além de prejudicá-los, acabam também saindo dessa linha de frente do combate de salvar vidas. Então, por isso, uma iniciativa que foi muito bem aceita, e ela se deu em função justamente da análise que nós fizemos das necessidades desses profissionais nesse momento. Hoje, prefeito, qual é o retrato que a gente tem da saúde na cidade de Santos? Número de leitos disponíveis, UTIs? Nós temos um plano de emergência na saúde, Roberta, que ele prevê a abertura de mais de 530 novos leitos. Nós vamos abrir esses leitos em 10 novos espaços, prédios já construídos, né? E esses leitos serão abertos conforme a necessidade, vai evoluindo conforme o número de casos. Hoje nós temos leitos disponíveis, Roberta, sem ocupação, no Hospital dos Estivadores, na Santa Casa, na Beneficência Portuguesa, na AFIP, que era um espaço um local que nós fazíamos exames e que transformamos em leitos, são 26 leitos lá na AFIP. Também temos o Hospital de Pequeno Porte, ali onde era o antigo Pronto-Socorro Central. Esses 5 espaços já têm leitos abertos e aptos a receber pacientes. Nós estamos abrindo agora no domingo, Roberta, dia 19, a UPA da Zona Leste, que inicialmente seria uma unidade de pronto atendimento para urgência e emergência, e nós revertemos, adaptamos toda a UPA para abrir novos leitos. Serão 46 leitos para o Covid-19. Enquanto durar a pandemia, a UPA Zona Leste terá essa finalidade. Depois da pandemia, imediatamente ela já passa a funcionar como unidade de urgência e emergência. Então, nós podemos dizer que hoje não faltam leitos, a cidade está preparada. Aliás, eu diria que poucas cidades do Brasil estão tão bem preparadas como a cidade de Santos para fazer esse enfrentamento, com leitos disponíveis para atender os pacientes quando houver necessidade. E vamos avançando conforme a progressão do vírus na cidade. A gente tem uma expectativa, né, prefeito, que o pico do contágio atinja nos próximos meses. Mesmo assim, Santos está tranquilo em relação a isso. Está se preparando agora para o que pode ser que seja o pico, é isso? Olha, tranquila nunca ninguém está, né? Ainda mais nesse assunto, né? Mas a gente pode dizer que está preparado, né? Trabalhando com planejamento. Hoje nós temos leitos vagos, desocupados, eu diria, à espera dos pacientes que infelizmente vão vir, né? Com a evolução diária que tem se demonstrado, a gente sabe que esses pacientes
precisarão de leitos. Então, nós estamos sim preparados para realizar esse enfrentamento, não só com leitos, mas também adquirindo material de insumo. Implantamos aqui um programa de telemedicina e atendimento à distância para os idosos que precisam ficar em isolamento, recebem uma pulseira com um botão de emergência e um oxímetro. E a partir disso, através de uma central telefônica, o contato é feito permanentemente, diariamente, mais do que uma vez por dia, com esses idosos, para saber se há necessidade de alguma outra medida no tratamento, se a doença evoluiu, se ele precisa, por exemplo, ir para uma unidade básica, se ele precisa ir para uma unidade de urgência e emergência, enfim, um acompanhamento à distância é importante, porque a gente tem que pensar em todos, mas Santos é a cidade do Brasil com o maior percentual de pessoas acima dos 60 anos, e elas aqui têm que ter uma atenção especial e diferenciada do poder público. Ok, prefeito, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí com as novas medidas e muita saúde. Para nós todos. Obrigado, Roberta. Vamos em frente. Isso aí. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.